Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez nesse culto que estamos prestando a Deus, com nossos louvores, também com nossas orações. E agora nesse momento em que nós nos voltamos mais à palavra de Deus. E nessa série que nós estamos fazendo, onde nós estamos buscando algum ensino de todos os livros da Bíblia, nós hoje vamos estar falando sobre o livro de Deuteronômio. E em Deuteronômio eu vou me concentrar mais nos capítulos 4 e no capítulo 6 de Deuteronômio. Mas antes de começarmos a ver algumas ideias que são mencionadas ali, eu gostaria de fazer uma oração e depois nós vamos dar um pano de fundo para podermos entender aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Senhor, nesse momento queremos pedir que o Senhor esteja conosco e que o Senhor esteja, Senhor, trabalhando os nossos corações, que o Teu Espírito Santo já esteja trabalhando o solo, Senhor, do nosso coração, para que ao ouvirmos a Tua palavra, que a Tua palavra possa penetrar como uma semente e possa, Senhor, dar o seu fruto no nosso coração, trazendo transformação. É o que nós pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom, um pano de fundo, então, sobre o livro de Deuteronômio, propriamente dito, e o seu contexto histórico. Nós temos, então, o povo hebreu, que tinha passado mais de 400 anos no Egito, e durante esse período que eles estavam no Egito, eles acabaram sendo escravizados, acabaram passando por muito sofrimento. Depois de um tempo, então, Deus, através de muitos milagres, muitos sinais e maravilhas, ele liberta o povo do Egito e o povo começa na sua caminhada rumo à Terra Prometida. Uma terra que Deus já tinha prometido desde os seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, já tinha prometido que ele daria uma terra para o povo que era descendente então de Abraão. Para chegar a essa terra prometida, eles tinham que passar por um deserto. E nesta viagem que estavam fazendo, essa geração que saiu do Egito, estava marchando rumo à terra prometida, várias vezes eles desobedeceram a Deus. Deus estava dando uma oportunidade muito grande para o povo hebreu. Eles estavam então saindo de uma posição de escravidão, seriam livres na terra prometida, teriam a sua própria terra, teriam muitas oportunidades para se desenvolverem ali. No entanto, eles não foram fiéis a Deus durante essa travessia do deserto. Podemos dizer até que eles pisaram na bola, nessa grande oportunidade que Deus tinha dado para eles. Por causa da desobediência deles, Deus disse que toda aquela geração de pessoas que eram maiores de idade, eles não entrariam na terra prometida. Eles esperariam ali no deserto até que aquela geração morresse toda e depois a segunda geração, depois do Êxodo, entraria na terra prometida. Esse período tinha passado, a primeira geração já tinha morrido e a segunda geração estava para entrar na terra prometida. Antes de entrarem na terra prometida, Moisés, já velho e já no final do seu ministério, ele começa a preparar esta segunda geração para esse período que eles vão passar na terra prometida. O livro de Deuteronômio é justamente essa preparação que Moisés está fazendo com o povo para que, entrando na terra prometida,
eles não cometam os mesmos erros que a primeira geração tinha cometido. Então, o título da nossa mensagem de hoje é Preparando-se para uma nova etapa. Preparando-se para uma nova etapa, que é mais ou menos o tema do livro de Deuteronômio. Não podemos fazer uma aplicação direta de todos os versículos que estaremos vendo nesta mensagem hoje para a nossa condição, porque nem tudo é válido para nós. No entanto, tem muitos princípios que são válidos para nós hoje. Mesmo que não possamos pegar tudo isso ao pé da letra, né, como uma promessa para nós hoje, tem muitos princípios que são sim válidos para nós nos dias de hoje. Então, a primeira coisa que nós vemos nesses capítulos, no livro como um todo, mas principalmente nesses capítulos 4 e 6, é que Moisés estava dando uma base para o povo para essa nova etapa. Qual é a base para dar um reset, se podemos dizer assim, no povo, um novo começo para o povo? Qual é a base para esse novo começo? A base, ou fundamento, é Deus e a sua vontade. Deus deu princípios e leis, ele deu então toda uma estrutura para que eles pudessem saber qual era a vontade de Deus para a vida deles, porque Deus tinha prometido abençoá-los, contanto que eles reconhecessem Deus como sendo o seu Deus e contanto que eles fossem obedientes a Deus. Então eles precisavam conhecer a vontade de Deus, eles precisavam conhecer os princípios que Deus tinha estabelecido para eles. E essa era a base para o sucesso deles nesta nova terra prometida. Em Deuteronômio capítulo 4, versículos 1 a 2, e depois eu vou passar para o versículo 5, nós lemos o seguinte: Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Então aqui Deus está dando instruções através de Moisés sobre esses estatutos, essas leis, esses juízos que eles deveriam então cumprir e que eles deveriam continuar obedecendo uma vez que eles estivessem estabelecidos na terra. A vontade de Deus para a nossa vida deve ser também a nossa base para uma nova etapa, para um novo começo. Da mesma forma que os israelitas tiveram uma segunda chance, nós também temos segundas chances na nossa vida. Deus é tão misericordioso que Ele permite que nós possamos ter um novo começo, uma nova etapa na nossa vida. Só que nós temos que reconhecer que a base para esse novo começo, para essa nova etapa, tem que ser Deus e os princípios de Deus para a nossa vida, para sermos bem-sucedidos. E isso cria, então, uma nova cosmovisão, uma nova maneira de enxergar ou de interpretar o mundo à nossa volta. Nós criamos, então, uma nova maneira de pensar, ou desenvolvemos, segundo os princípios de Deus, uma nova maneira de pensar. Não pensamos mais segundo os nossos princípios ou segundo os princípios do mundo, mas nós levamos em consideração o que Deus tem colocado para nós, os princípios de Deus para a nossa vida, e nós desenvolvemos uma nova cosmovisão, uma nova visão de mundo. É como, por exemplo, para aqueles que gostam de mexer com fotografia, usar os diferentes filtros para uma fotografia.
Então, apesar da coisa que será vista ou que será fotografada ser a mesma, nós podemos colocar diferentes filtros para mudar a maneira como nós enxergamos aquele objeto que está sendo fotografado. Ou aquele objeto que já foi fotografado e colocamos algum filtro em cima daquilo, uma edição que fazemos para enxergarmos de uma outra maneira. Ou para aqueles que não mexem com fotografia, nós podemos pensar mesmo em óculos, né, como esse. Eu me lembro que recentemente eu estava numa viagem, estávamos indo para uma reunião, o pastor Lucas inclusive estava comigo e nós paramos num posto e entramos para usar o banheiro, tomar um cafezinho e tudo. E eu fiz uma observação, na hora que eu entrei ali no posto, eu entrei naquele ambiente ali, eu falei, puxa, tá tão escuro aqui dentro. E depois eu me dei conta que eu ainda estava usando os meus óculos escuros, que eu estava usando no carro. Então tudo que eu estava enxergando lá, eu estava enxergando pelas lentes escuras do óculos de sol que eu estava usando. E é mais ou menos assim também, essa cosmovisão é a maneira como nós enxergamos a realidade que está à nossa volta. E os princípios de Deus fazem com que nós passemos a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Uma dessas coisas que isso cria em nós é sabedoria e inteligência. Esta base vai nos conduzir a essa sabedoria e inteligência. Ainda no capítulo 4, no versículo 6, diz o seguinte, Deuteronômio 4:6. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Os preceitos de Deus para a nossa vida não são aleatórios. Deus não decide, eu acho que eu vou fazer assim, eu acho que eu vou fazer assado. Não são aleatórios. Os princípios de Deus para a nossa vida são uma coisa boa para nós. Obedecermos aos princípios de Deus é uma coisa boa para nós. É como se nós estivéssemos seguindo o manual do fabricante. Deus é nosso fabricante, nós estamos seguindo o seu manual do fabricante, portanto as coisas funcionam bem quando seguimos as instruções do manual do fabricante. Deus sabe o que faz e Ele sabe o que é melhor para nós. Eu reparei uma coisa interessante no capítulo 4, quando eu estava estudando para essa mensagem. Eu vi que algumas vezes há essa expressão de que nós devemos guardar o nosso coração e a nossa alma. Por exemplo, versículo 15, ainda do capítulo 4, está escrito assim: tenham cuidado, guardem bem a sua alma. Guardem bem a sua alma. A alma ela representa aquilo que nós temos no nosso interior de mais íntimo, as nossas emoções, a nossa vontade, mesmo os nossos pensamentos, aquilo que nós temos de mais íntimo em nós. Então ele diz, guardem bem a sua alma. Nós temos que tomar cuidado com a nossa alma. No versículo 9, nós vemos o seguinte: tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, porque vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Nós temos que lembrar o que Deus tem feito por nós, lembrar o que Ele tem dito para nós, não esquecermos dessas coisas e guardarmos, tomarmos cuidado com a nossa alma. Sabe, tem muita coisa que nos distrai de fazer aquilo que nós sabemos que é o certo, daquilo que Deus tem dito para nós que nós devemos fazer, mostrando o caminho para nós que nós devemos trilhar, mas tem muitas coisas na vida que nos distraem. E nós somos facilmente distraídos por tantas tentações e tantas coisas que parecem ser
coisas boas, e nós temos que tomar cuidado para não descarrilharmos do caminho que Deus tem mostrado para nós. No capítulo 6, versículos 4 a 6, Deus disse o seguinte através de Moisés: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. E ao tomarmos cuidado com o nosso coração, nós temos que lembrar de amar ao Senhor com tudo aquilo que nós somos, de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Isso exige dedicação a Deus. E essas palavras, essas instruções, esses preceitos que Deus estava dando a essa segunda geração de hebreus que iriam entrar na Terra Prometida, essas palavras deveriam ser então lembradas, guardadas, obedecidas na vida desses hebreus. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesses dois capítulos, né, de Deuteronômio, capítulo 4 e capítulo 6, é a responsabilidade que nós temos, uma vez que nós somos formados em uma nova cosmovisão, em uma nova maneira de enxergar o mundo, uma vez que nós aprendemos a obedecer os preceitos de Deus para que tudo vá bem na nossa vida, nós temos agora uma responsabilidade de transmitir isso para os nossos filhos e também para os nossos netos. Continuando aquele trecho que eu li, aqueles versículos que eu li em Deuteronômio capítulo 6, continuando ele diz o seguinte: repita-os, falando sobre as palavras de Deus para o povo, essas palavras que eles deveriam guardar no coração. Então ele diz: repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. E uma coisa assim muito parecida também a gente encontra no capítulo 4, versículo 9, quando ele diz: vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Qual que é a ideia aqui? A ideia desses versículos é que nós temos a responsabilidade, primeiramente, de nós mesmos amarmos a Deus, aprendermos os preceitos de Deus, guardarmos essas coisas no nosso coração, mas depois ensinarmos isto aos nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de discipular os nossos filhos, de passar tudo aquilo que nós estamos aprendendo sobre Deus, aprendendo da nossa vida espiritual, de transmitirmos essas coisas para os nossos filhos e eventualmente até para os nossos netos. É muito importante fazermos isso no dia a dia. Como diz os versículos ali do capítulo 6, ele fala que nós devemos fazer isso quando nós estivermos em casa, repetindo sempre, né, as coisas de Deus para os nossos filhos, para que eles possam ir gravando. E diz que nós devemos fazê-lo quando estivermos caminhando, ou quando estivermos deitando ou levantando, em outras palavras, nos acontecimentos do dia a dia em casa, nas atividades normais do dia a dia. Quando surgir a oportunidade, nós procuramos integrar esses conceitos
espirituais na vida do dia a dia para ensinar os nossos filhos. Não é somente uma instrução religiosa, tipo uma pregação que nós fazemos para eles, mas é no dia a dia, nos afazeres do dia a dia, procuramos então ensiná-los aquilo que nós mesmos estamos aprendendo, aquilo que nós mesmos estamos integrando nas nossas vidas. É interessante que, saindo um pouco agora de Deuteronômio, é interessante notar um exemplo no livro de Juízes. Isso agora é algumas gerações mais tarde, nós vemos que chegou um ponto onde isso não foi colocado mais em prática. É muito interessante vermos esse exemplo, porque é um exemplo a evitar. No capítulo 2 de Juízes, primeiramente o versículo 7. Versículo 7 de Juízes 2 diz o seguinte: o povo serviu o Senhor todos os dias de Josué, que foi o sucessor de Moisés. Então serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Aqueles que estavam com Josué, os líderes do povo que estavam com Josué, toda aquela geração viveu dedicada ao Senhor, obedecendo ao Senhor. Mas depois, 3 versículos mais tarde, no versículo 10, nós lemos o seguinte: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. Isso é, eles se juntaram aos seus ancestrais na morte, né? Eles morreram. Continuando, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Uma geração viveu em obediência a Deus. Uma geração viveu segundo os preceitos que Deus tinha passado para o povo. Mas depois, quando aquela geração morreu, se envelheceram, foram morrendo, a nova geração que veio depois é descrita como uma geração que não conhecia o Senhor e nem as obras dele. De uma geração para outra, isso pode mudar radicalmente. Como é que isso aconteceu? Porque os pais não passaram para os seus filhos. Os pais não discipularam os seus filhos. Os pais não ensinaram a adorar a Deus, os preceitos de Deus, a importância de seguir a Deus e de obedecer a Deus. E uma nova geração se afastou de Deus porque os pais não passaram essas informações para eles. Não é isso que nós queremos ver acontecer na nossa vida e na nossa família. Não é isso que nós queremos ver acontecer com nossa família. Você pode ser dedicado a Deus, estar buscando fazer aquilo que agrada a Deus na sua vida. Mas se você não passar isso para os seus filhos, não passar isso para os seus netos, eles podem se perder. Outra coisa interessante que eu reparei no capítulo 4 é que Deus, ao mesmo tempo que ele está preparando o povo para entrar na terra prometida e tomar posse da terra prometida, ele sabe que, sendo seres humanos, eles vão errar. Sendo seres humanos, vai ter momentos em que eles vão tropeçar. E já antes que isso aconteça, ele já está passando instruções para eles sobre o que eles devem fazer caso eles errem. Nós vemos nos versículos 29 a 31 do capítulo 4. De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia e todas estas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus,
e lhe atenderem a vós, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Então, ao preparar essa geração, Deus já sabia que haveria um tempo em que eles iriam se afastar de Deus. Mas ele já dá essas instruções sobre o que eles deveriam fazer no momento em que eles se afastassem de Deus e caíssem na angústia e no sofrimento. Ele já está falando para eles que tudo o que eles têm a fazer é voltar a buscar a Deus de todo o coração e que Deus estaria pronto para recebê-los. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que fez uma aliança conosco. Estamos em aliança com Deus. E quando nós nos arrependemos e voltamos para Ele, então Ele nos recebe com toda a misericórdia dele. Então, na sua vida, quando vier angústia, quando você se afastar de Deus, quando você errar e começar a trilhar por caminhos que desagradam a Deus, existe esperança para você. É só buscar a Deus novamente. É só se tornar para Ele de todo o coração, que Ele está pronto e disposto a recebê-lo de volta. Deus nos atende, Ele nos ouve porque Ele é um Deus de misericórdia. E mesmo quando nós não merecemos essa graça da parte dEle, Ele nos atende. Ele nos escuta, Ele nos ajuda, porque Ele não nos abandona. Esse é o grande Deus que nós temos. Para concluir, então, tem algumas coisas que eu gostaria que nós pensássemos um pouco, que refletíssemos um pouco sobre algumas perguntas que eu vou colocar aqui, então, para que possamos pensar um pouco sobre esses versículos que nós lemos em Deuteronômio capítulos 4 e 6. Primeiramente, se você está em uma nova etapa da sua vida, se Deus te deu uma segunda chance, qual é a base para a sua vida? Talvez você seja recém-convertido, talvez Deus tenha mudado a sua vida daquilo que era antes, você começou a seguir a Jesus Cristo recentemente. Eu pergunto para você, qual é a base que você está lançando para a sua nova vida, para essa nova etapa na sua vida? Você está realmente buscando a Deus na sua vida? Você está colocando os preceitos dele como sendo prioridade para a sua vida? Qual é a base que você está lançando para essa segunda chance? Talvez você já tem algum tempo que você está andando com Deus, mas ultimamente você tem se afastado de Deus, está voltando para Ele novamente. Uma segunda chance que Deus está te dando. Qual é a base que você está lançando para essa nova etapa da sua vida? Você também tem guardado o seu coração? Porque muitas vezes nós começamos com boas intenções, começamos então a viver a vida desenvolvendo essa cosmovisão, essa maneira de enxergar a vida segundo Deus, aprendendo a respeito dele, mas ao longo do caminho, se nós não tomarmos cuidado com o nosso coração, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, se não estamos cautelosos com aquilo que nós colocamos na nossa mente, nós podemos começar a ser distraídos por várias coisas nesse mundo. Nós podemos começar a sermos então atraídos para outras coisas que desagradam a Deus. Você está guardando o seu coração? Outra pergunta: se você tem filhos e netos,
O que você está fazendo para passar as verdades espirituais que você está aprendendo para os seus filhos, para a sua família? Pense nisso. O que é que você tem feito? Sabe, nós não devemos terceirizar isso para a igreja ou para outras pessoas fazerem na vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Nós temos que integrar isso como sendo uma responsabilidade nossa, assumir isso como sendo uma responsabilidade nossa e integrá-lo no nosso dia a dia, na convivência com a nossa família, passando para eles os princípios que nós estamos aprendendo. E por último, se você estiver atualmente afastado de Deus, você está numa fase em que você está um pouco afastado de Deus, não está em comunhão com Deus como você já esteve no passado, e você está se sentindo angustiado, você está se sentindo numa posição de problemática, você está vendo que esse caminho que você trilhou não está levando onde você pensava que iria. Nesse momento você tem uma oportunidade de se voltar para Deus. Você tem uma oportunidade de se arrepender de como você tem vivido até aqui e de voltar para Ele. Talvez você nunca esteve andando com Deus. Talvez você nunca tomou uma decisão de ser um seguidor de Jesus Cristo. Mas você tem reparado que a sua vida não tem futuro da maneira como você está vivendo. Você tem sentido o peso dos seus pecados e sente que você precisa do perdão de Deus. Você pode se voltar para Deus e buscá-lo de todo o seu coração, que Ele está pronto para recebê-lo. Ele está ali com a sua misericórdia, mesmo que você não mereça. Ele está ali com a misericórdia dele, esperando por você. Então, suplico, se você está afastado de Deus, ou nunca esteve em comunhão com Deus, busque a Deus de todo o seu coração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos que nós temos nas Escrituras Sagradas essas instruções que Moisés passou para o povo hebreu. A segunda geração, depois do êxodo lá do Egito, a segunda geração que finalmente iria entrar na terra prometida. E aqui Moisés está dando essas instruções de como eles devem viver. E Senhor, sabemos que nem tudo pode ser aplicado literalmente como o povo viveria ali naquela terra prometida, mas sabemos que muitos desses princípios que inclusive nós colocamos aqui hoje, são princípios que são válidos para nós hoje. E Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a ter essa consciência da necessidade de colocarmos no nosso coração esse compromisso e esse desejo, Senhor, de viver de uma forma que te agrada, seguindo os teus princípios. E Senhor, que nós possamos guardar o nosso coração para não nos desviar, que possamos passar, Senhor, esses preceitos também para os nossos filhos, para a nossa família, Senhor. E pedimos, ó Pai, por aqueles que eventualmente estão afastados de Ti, ou que nunca chegaram a viver, Senhor, em comunhão contigo, que nesse momento que estão reconhecendo a necessidade que cada uma dessas pessoas que está ouvindo essa mensagem tem, Senhor, de se arrepender e de andar contigo, Senhor, que no momento em que te buscarem, que o Senhor possa atendê-los, ouvi-los, recebê-los, Senhor. Pedimos tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.